alguma coisa em dinheiro em espécie, depósitos nas contas lá de fora, mas eu não tinha essa informação, eu não tinha acesso a essa informação. O senhor mencionou que o Partido dos Trabalhadores também recebia um percentual desses valores, isso? Não, assim, essa era a combinação, tá, né? E normalmente, eu não sei exatamente em que momento que começou, quem era responsável por, vamos dizer, gerenciar essa parte do partido era o senhor João Vacari, né? Uhum. E aí, por exemplo, no caso da Engevix, o senhor João Vacari conversava com o Milton, né? No caso, por exemplo, da Keppel FELS, ele conversava com o operador representante da Keppel FELS. Na época que o senhor Milton tinha contato direto com o senhor João Vacari? Ah, isso tinha porque eu já vi o Dr. João Vacari junto com o Milton, eu também participei assim de reuniões, mas uma coisa muito importante é o seguinte, meritíssimo, por exemplo, eu discutia, vamos dizer, eu gerenciava essa parte da casa, eu discutia com o seu Milton somente a parte da casa, e reservadamente, não discutia na frente de outras pessoas, né? Assim como o seu Milton, vamos dizer, e o seu Vacari gerenciavam o recebimento dessa parte do partido, eles também não discutiam na minha frente ou na frente de outras pessoas, discutiam reservadamente, cada um cuidava de um nicho e não se fazia reunião conjunta. Então, eu sei que o dinheiro estava reservado, tinha essa combinação. Agora, como ele era recebido, de que forma era recebido, se era recebido, isso eu não sei. Isso é uma questão que era resolvida entre o operador e quem era o responsável por gerenciar aquela parte, né? Mas não sei se eu entendi bem, o senhor chegou a presenciar alguma reunião entre o senhor Milton e o senhor João Vacari? Não, a gente teve reuniões juntos, mas a gente junto não ficava discutindo esse tipo de coisa. Se discutia problemas, se discutiam novos projetos, se falava de assuntos gerais. Agora, mas com o senhor João Vacari junto? Sim. Mas quando se falava de propina, eu só discutia a minha parte com o seu Milton reservadamente, eventualmente com o diretor Duque, porque o diretor Duque também era a casa, né? Era Sim. o que eu gerenciava. Agora, eu nunca discuti com, por exemplo, o seu Milton a parte do partido, a parte do PR, ou a parte de outras pessoas. Mas nessas reuniões que o senhor participou com o senhor João Vacari, com o senhor Milton Pascovitch, o senhor se recorda se foi mais de uma? Foram mais de umas. Normalmente na casa do seu próprio Milton, no Rio de Janeiro. Normalmente jantar, a gente tomava um vinho, batia papo, sei lá, atualizava as informações, mas negócio de propina não era discutido nesses momentos. Mas nem de passagem? Se mencionava as condições? Não, se tivesse que discutir, por exemplo, se o senhor João Vacari tivesse que discutir alguma coisa com o seu Milton, ia numa outra sala, num outro local e se discutia reservadamente. Não se discutia na frente de todo mundo, assim. Claro, mas discutia o quê? Projetos da Petrobras? Em geral, projetos. Porque não faltava, era projeto e atividade, né? O senhor Milton Pascovitch, ele intermediava esses pagamentos de propina para o senhor, no caso, apenas para a Engevix ou também para outras empresas? Eu só me recordo da Engevix. Acho que foi só a Engevix. Porque a Engevix era uma empresa, assim, vamos dizer, de grande porte, com inúmeros contratos, né, bastante contratos. O senhor chegou a receber propinas da Engevix por outro intermediador ou de outra maneira, sem interferência do senhor Milton Pascovitch? Não. A Engevix sempre foi tratada com o senhor Milton Pascovitch. Nessas comissões ou propinas que eram pagas nesses contratos, além do pessoal da casa, no caso o senhor, o partido, o senhor sabe se o senhor sabe se havia agentes políticos que recebiam pagamentos? Meritíssimo, é o seguinte, eu vi algumas pessoas e tal, mas como eu disse, eu não tratava, né, diretamente. Aí fica uma coisa assim difícil Mas via pessoas como assim nessas reuniões? Como o Tom Pascovitch? Nessas reuniões, deixa eu ver, quem participou lá. Uma vez eu vi o seu Zé Disseu participar também. De uma reunião? Acho que foi mais de um jantar. Com quem nesse jantar?
estava eu, né, o Dr. Milton, João Vacari, Zé Disseu, uma outra pessoa que trabalhava com o seu José Disseu, chamamos de Bob, né? Bob Marques. E o que tratavam nessas reuniões? É o que eu falei, a gente conversava sobre projetos, sobre perspectivas, política, papapá. Agora, se tivesse que conversar alguma coisa reservada, assim, as pessoas conversavam, por exemplo, se participavam ou não participavam, conversavam com aquela pessoa que era o gerente daquela área, não se falava abertamente isso. Então o senhor não tem conhecimento se esses valores eram destinados também a pessoas, agentes políticos específicos? O senhor sabe, por exemplo, se o senhor José Dirceu era beneficiário de parte desses valores? Assim, eu não tenho nenhuma prova ou alguma evidência, mas que ele era uma pessoa que tinha influência no partido e era um representante do Partido dos Trabalhadores, assim, que ele falava em nome do Partido dos Trabalhadores, sim, né? Mas foi-lhe dito alguma vez, ou o senhor ouviu que ele recebia esses valores? Eu via comentários, mas, entendeu? Como eu não gerenciava, eu não estava ali na... Não havia comentário de quem, por exemplo? Eu mesmo achava que receberia, mas eu não... O senhor não tem um conhecimento direto? Então, não tenho, eu nunca gerenciei, eu nunca dei dinheiro para o seu Zé Disseu. Nessas reuniões com o Milton Pascovitch, com o senhor João Vacari, ou eventualmente com o senhor José Dirceu, algum representante da Ingevix presente? Eu não me recordo, mas poderia haver, assim, seria natural. Eu acho que teve uma com o seu Gerson Almada. E quem estava presente nessa reunião? Essas pessoas que eu mencionei, mais o seu Gerson Almada. João Vacari e José Dirceu? É que Meritismo tinha, assim, vários jantares. Pode ser que não no mesmo dia estivesse o Dr. José Disseu e o João Vacari, entendeu? Pode ser que estava só o José Disseu, só o Vacari nessa noite. Porque tinha reuniões, assim, esses jantares, assim, não vou dizer que era todo mês, mas tinha bastante frequentes, né? Então é difícil saber quem que estava em cada jantar. Mas essas pessoas participaram, né? O senhor tem conhecimento de algum envolvimento do senhor José Dirceu na indicação do senhor Renato Duque para a diretoria da Petrobras? Olha, isso era um comentário que eu vi desde 2003, mas falado pelo senhor Renato Duque, ele falava que não, né? Mas era um comentário assim muito frequente, né? Outros acusados aqui do processo, por exemplo, o senhor Júlio Camargo, o senhor conhece, não é? Sim. O senhor também recebeu propina por intermédio dele? Sim. Da Ingevix, o senhor chegou a receber? Não, o doutor Júlio Camargo, eu recebi da Torre Cetal, né? Torre Cetal. Mas, por exemplo, eu tive, assim, uma vez, teve um jantar outra vez teve um encontro lá na casa do senhor Júlio Camargo, onde estava o senhor José Disseu. Foi um jantar, estava eu, Renato. No dia do jantar, acho que Renato Duque não estava. Estava eu, Júlio, doutor José Disseu. Teve outros dias que estava o Renato Duque. Na casa de quem, senhor? Do Júlio Camargo, também. Mas da mesma forma, não se discutia esse tipo de propina, assim. Fernando Moura. Fernando Antônio Guimarães Hornô de Moura, o senhor chegou a conhecer? Cheguei a conhecer. O senhor pode me esclarecer as circunstâncias? Olha, o senhor Fernando, eu conheci ele logo no início, em 2003. Mas eu só cumprimentava ele. Ô, Fernando, como que vai? Tudo bem? Me apresentaram. Porque o Fernando, ele, vamos dizer assim, a área de atuação dele era nos serviços compartilhados, não era na engenharia. Então eu só conhecia ele de cumprimentar e tal. Mas ele trabalhava na Petrobras? Não. Então, o que o senhor quer dizer como área de atuação dele? Ele representava ou operava empresas que trabalhavam para outra área, não para a minha área. Então eu não tinha contato com eles, a não ser de social, vamos dizer assim, né?
O senhor tinha conhecimento de desenvolvimento dele, intermediação de pagamento de propina também? Olha, eu vi ele falar uma vez em Hope, né, dessa empresa Hope, mas que era do serviço compartilhado. Eu entendi que ele era o representante da Hope e que tinha algum... Aí chegou a mencionar alguma coisa? Não. Chegou a mencionar? Não, porque isso não era da minha área, né? O senhor tem conhecimento de algum relacionamento dele com o senhor Renato Duque? Sim, eu já vi eles assim almoçando algumas vezes, se encontraram. Olavo Moura, Orneio de Moura Filho, que seria irmão do Fernando Moura, chegou a conhecer? Cheguei. Não, agora eu lembrei um detalhe. O Fernando, ele tinha um outro irmão, eu não estou me recordando o nome, não era o gêmeo, era o outro irmão, que trabalhava numa empresa chamada Terracom. E ele fez todo um processo de qualificação, participou de várias licitações, mas nunca ganhou um contrato lá comigo. Tá? E aí ele sempre me visitava, mas questões institucionais, nunca chegamos a falar de propina. Então ele me dava informações do Fernando, do Olavo, que eram irmãos gêmeos dele, né? E então eu acabei tendo contato assim um pouco com eles por causa até do outro irmão. Luiz Eduardo Oliveira e Silva, que seria irmão do José Dirceu. Eu conheci uma vez. Uma vez eu jantei na casa do seu José Dirceu. E o irmão estava presente? Tava. Foi quando eu conheci o irmão dele. Acho que foi no Natal. Eu não lembro que ano que foi. Mas estava o seu Milton, estava o Duque, acho que estava o Vacari também, estava eu, estava o Luiz, né? Estava o seu Zé Disseu e estava o secretário dele, o Bob Max. E nesses encontros, então, pelo jeito, não falavam de propina, falavam de projetos da Petrobras? Falava de forma generalizada, tá? Roberto Marques, o senhor já mencionou, né? Júlio César dos Santos, o senhor conheceu? Júlio César dos Santos. Pelo nome eu não estou me lembrando, meritíssimo. Não. O senhor José Adolfo Pascovitch, o irmão do senhor Milton, o senhor conheceu? Conheci. Eu conheci os dois, o Milton e ele, numa palestra da Fiesp, que eu dei uma palestra acho que foi final de 2003, mostrando as perspectivas da Petrobras e tal, para atrair novos fornecedores. E eles estavam na plateia, depois a gente começou a bater papo, eles jogavam chegou a tratar golfe. com ele também sobre essas questões de... Não, eu tratava com o Milton mesmo. Sabia que eles eram sócios, que eles trabalhavam juntos, mas eu sempre tratei isso com o senhor Milton. Indo aqui na denúncia, dos vários contratos mencionados, tem o contrato aqui, módulo 1 da unidade de tratamento de gás de Cacimbas, o TGC, fase 2. E a denúncia faz uma referência que essa obra, na licitação, foi iniciada em final de 2004, apresentadas 4 propostas, Engevix, GDK, Skanka, e a Engevix apresentou a melhor proposta, mas foi desclassificada, e o contrato iria para a GDK, mas depois, segundo aqui a denúncia, teria havido uma reviravolta e ela foi reclassificada. O senhor se recorda desse episódio? Meritíssimo, eu não estou achando estranho assim quando o senhor falou, mas eu não me recordo dos detalhes. Não se recorda se houve algo peculiar nesse caso para essa reclassificação? Não, eu lembro que o que aconteceu foi o seguinte: a Engevix, ela ganhou um primeiro contrato e desempenhou bem. Aí depois, quando porque ela não era uma empreiteira tradicional da Petrobras, só que ela teve um bom desempenho no primeiro contrato. Aí no segundo contrato, ela pegou um contrato muito grande. E aí, dentro da Petrobras, começou a se levantar essa questão: poxa, ela é uma empresa nova, pegar um contrato tão grande. Aí ficou eu lembro que ficou aquele clima assim de, poxa, damos ou não damos? Mas ele participou, ele apresentou proposta, ele estava pré-qualificado. Eu lembro que teve uma análise, teve um questionamento, uma análise sobre isso. Acho que provavelmente foi esse contrato. Mas até onde eu lembro, foi tudo técnico, gerencial, não tinha nada a ver com negócio de propina. Pelo menos que na denúncia é uma afirmação que houve uma desclassificação formal dela, né?
do processo licitatório. Não, sim, isso pode ter acontecido e ela pode ter feito recurso também, né? A empresa Jump Engenheiros Associados do Sr. Milton, o senhor conhecia? Eu já tinha ouvido falar esse nome, né? Mas, assim, quando eu olho os meus extratos lá, não tenho nenhum depósito, nunca tive nenhum contrato, nada vindo dessa Jump. Tive de outras empresas do Sr. Milton, mas dessa não. Esse trabalho que o Sr. Milton fazia com o senhor, tinha alguma questão técnica também envolvida? Ele fazia alguma prestação de serviço técnico ou era essa intermediação de pagamentos apenas? Muito pouco técnico, quase nada. Diferente de alguns outros operadores, né? É por isso que quando tem, eu gosto de ressaltar, não. Por exemplo, lá o da SBM, ele tinha um papel fundamental, ele trabalhava mesmo, ele era um representante comercial ativo, né, fazia trabalho técnico, também um representante da Keppel. No caso da Engevix, o seu Milton cuidava somente dessa parte do pagamento. Dos pagamentos e das comissões. Sem prestação de serviço técnico, então? Sem. Essa empresa que seria do senhor José Dirceu, JD Assessoria e Consultoria, o senhor conhecia na época? Não. Em princípio são essas questões do juízo, eu passo às partes iniciando no Ministério Público. Obrigado, excelência. Meritíssimo, esse aqui, cara. Sim, obrigado. Boa tarde, Sr. Borusco. Boa tarde. Só alguns esclarecimentos. O primeiro seria com relação à própria tabela que o juízo mostrou ao senhor. O senhor falou que tinha uma diferença entre o prometido e o realizado. Eu pergunto ao senhor, houve então uma promessa específica para cada um dos contratos que constaram ali? Assim, houve uma discussão com o Milton desse contrato? Sim. Quando se fechava um contrato, né? Não imediatamente, mas em algum momento, né, no exercício do contrato, a gente estabelecia, vamos dizer, as comissões, né? Inclusive esse rateio aqui de casa, parte, 1 ou 2%, isso também era... Não, isso aí... também, mas não era assim com o Milton, por exemplo, essa questão da casa, né? Isso eu discutia com o Renato Duque, né? O total, né, se discutia com o Milton, no caso. Mas a divisão era normalmente discutida com o Renato Duque. Normalmente era o padrão, mas às vezes tinha, como o meritíssimo apontou, às vezes tinha algumas diferenciações. Certo. Então, por exemplo, esses contratos de cacimbas, a segunda fase, a carteira de diesel da Relan, propeno da Repar, houve discussões específicas em que foram acertadas essas comissões, essas propinas com o Milton Pascovitch. Tem dois contratos que não constaram na sua tabela e eu gostaria de lhe perguntar se o senhor recorda ter ocorrido promessa de pagamento de comissão também, que é o contrato da refinaria Presidente Bernardes, né, RPBC, contrato da URE Edificações, contrato que foi um consórcio entre Skanska e Engevix, foi firmado e executado entre 2006 e 2011. Doutor Robson, eu não me recordo. Não recordo especificamente. Porque a Skanska era uma coisa assim meio nebulosa. Eu entendia que teria, mas não tinha, e na realidade não recebi nada da Skanska. E onde ela estava, assim, normalmente ficava meio nebuloso, né? Uhum. Nesse caso, a Engevix, o senhor não recorda ter tratado sobre esse contrato? Eu não me recordo. Tem um outro contrato também na refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, que é da Unidade de Reforma Catalítica. É um contrato de 493 milhões
do consórcio Integradora, que era Engevix, Niplan e NM. Dr. Robson, eu não me recordo. Não recordo. Perfeito. Um outro aspecto, Sr. Barus, que eu gostaria que o senhor nos explicasse é com relação aos aditivos contratuais. Existia promessa de pagamentos em relação aos aditivos contratuais? Isso eu já até falei aqui, né? Se pegar a minha tabela, eu lembro que, sim, de aditivos que eu gerenciei e recebi, foram só os aditivos de um contrato de um gasoduto executado pela Toyo Setal, que era um contrato onde se colocavam aditivos mesmo. Era um contrato que foi feito dessa forma para agilizar a contratação, onde se negociava pacotes e se ia se aditivando. Então, nesse caso, eu recebi. É engraçado que foi em cima dos aditivos, não em cima do contrato. Mas os outros, assim, a gente falava, não, vale para os aditivos e tal. Da Galvão Engenharia, acho que eu recebi alguma coisa sobre aditivos, eu me lembrei outro dia, mas normalmente não recebia sobre os aditivos. Apesar de, em alguns casos, haver combinação, eu não me lembro de ter recebido sobre os aditivos. Com relação aos aditivos desses contratos que o senhor apontou da Engevix, da tabela, em que houve a promessa no instrumento principal, o senhor recorda de ter ocorrido promessa, mesmo que sem pagamento efetivo? Não me recordo, doutor Robson. Uma outra questão que eu pergunto ao senhor diz respeito a esse percentual de $1 milhão realizado relativamente aos valores que foram prometidos. Ele é pequeno, né? Como que se dava, o senhor chegava a cobrar o Milton Pascovitch, ele dava alguma explicação por não pagar? Como funcionava isso? Não, eu tinha uma tabela mais detalhada que essa, né? Que foi destruída logo que iniciou a Operação Lava Jato e tal, né? Antes de eu fazer o meu acordo. Essa foi reconstruída. Então, e essa tabela, por exemplo, às vezes eu marcava, era raro assim, mas uma vez cada 6 meses marcava com o Milton Pascovitch, aproveitando, sei lá, uma viagem de trabalho a São Paulo, ele estava no Rio de Janeiro, a gente marcava para fazer aí especificamente, por isso que eu digo nessas reuniões específicas, né? Eu lembro que eu fiz uma com ele e o senhor Renato Duque num hotel em São Paulo, a gente estava lá, fizemos uma reunião específica sobre isso, aí não discutimos nenhuma generalidade, discutimos os pagamentos, os contratos e os pagamentos. E fiz algumas outras, somente eu e o Milton, né? E aí tinha os contratos, a gente via ponto a ponto, né? E gerenciava, né? Uhum. E eu sempre achei que os pagamentos estavam aquém, vamos dizer, do que seria devido. Mas é o que eu falei, tinha de tudo, né? No caso da Camargo Corrêa, eu falei, todos os compromissos e o recebimento que eu tive foi 0. Né? Uhum. No caso da Camargo Corrêa. Então tem um exemplo da Camargo Corrêa 0, tem exemplos de pagamentos muito aquém, né? Uhum. E tem exemplos de pagamentos integrais, inclusive completos, né? Tem certo. De tudo. Essa reunião que o senhor citou, específica para discutir esses valores de propinas, em que estava o senhor, o Milton e Renato Duque, foram discutidos especificamente os contratos, as obras? Da Engevix. Da Engevix. Tinha algum executivo da Engevix presente? Não, só o Milton. Eu, Milton e Renato Duque, é o que eu falei. Com o executivo, e no caso era somente, eu só me reunia com o senhor Gerson Almada, eu me recordo só discutir questões empresariais, institucionais, técnicas e gerenciais. Certo. O senhor, alguma vez lhe foi dito pelo Milton Pascovitch ou por outra pessoa que ele seria responsável ou não pelo pagamento ao partido? Havia algum outro agente responsável pela parte do pagamento? O senhor tem conhecimento? Teve. Naquela contrato que o Meritíssimo mencionou, que tem 0,3 Milton, aquilo ali é alguma coisa do partido. Para o partido ou para alguém do partido, alguma coisa extra, que via Milton seria encaminhado. Eu entendo assim. Né? Porque não tinha motivo de pagar 0,3 para o Milton. Né? Então aquilo ali era uma parte... por fora do próprio partido. Eu entendo que sim,
Quer dizer, o doutor Renato Duque falou assim, não, nesse caso aqui não vai ficar meio para mim e meio para você, vai ficar 0,4 para mim, 0,3 para você, e você vai dar 0,3 para o Milton, né, ou vai deixar, né, 0,3 com o Milton, vai caber 0,3 a ele, e eu entendo que seria para ele distribuir para alguma outra pessoa. Para além do 1% que já era... Dentro. Não, é que consta um parte e daí um casa, né? Não, tinha um parte, aquele um casa, daquele um casa, a casa não ficou com um integral, ficou com, no caso seria 0,7, que foi o 0,4 dele, 0,3 meu, e houve um repasse de mais 0,3, que seria da casa, para o Milton. Entendi. O senhor citou ter visto algumas vezes o Milton com o senhor João Vaccari. Sim. O senhor tem conhecimento de como ele operacionalizava os pagamentos ao João Vaccari? Não, isso eu não tenho. Alguma vez ele disse ao senhor que atrasaria algum pagamento porque pagaria o partido, alguma coisa do gênero? Não me recordo de ter esse tipo de argumento, não. Certo. O ordinário com relação ao operador, nesse caso, com relação ao Milton Pascovitch, era uma remuneração de que forma? Era por fora? Esses valores eram calculados sobre o líquido, o bruto? Como funcionava isso? Isso aí era... Agora, só tocou num ponto que eu lembro, que o Milton, quando pagava, falava que descontava um imposto, tirava o ICMS. Eu nunca entendi bem esses cálculos, não, mas nunca era o valor de face. Sempre tinha alguns descontos. Tinha um desconto prévio do operador, então? Não, ele falava que tinha... Eu lembro de um caso que ele falou de um contrato que ia descontar os impostos. Porque aquilo ali era o pagamento bruto, né, do contrato, que era o que a gente normalmente usava para calcular. Só que aí ele falou que a Engevix estava com problema de caixa, estava difícil, que ele ia calcular sobre o líquido fazendo ex-impostos, tá? Eu lembro disso. Então essas coisas aconteciam. Certo. O senhor foi questionado pelo juízo sobre um contrato específico de Cacimbas, né? Sobre o evento envolvendo uma eventual desqualificação da Engevix, relacionada com a GDK. Essa é a chamada fase 2, né, da unidade de tratamento de gás. O senhor lembra de algum episódio envolvendo, dentro desse episódio, envolvimento do Silvinho, o senhor Silvio Pereira? Isso evoca ao senhor algum episódio relacionado a um veículo? Não, eu lembro eu conheci o senhor Silvio Pereira, sei do episódio lá do veículo, mas eu acho que não tem ligação com esse contrato, não. Certo. A fase 3 de Cacimbas envolveu uma contratação direta. Acho que essa foi a própria contratação que o senhor citou, correto? Para a construção de clones dos módulos. Houve algum auxílio por parte do senhor ou do Renato Duque para que houvesse essa contratação direta? Não, houve empenho meu, mas assim, o meu empenho não era por causa de propina, não. É porque eles tinham feito a unidade, tinham tido um bom desempenho, né? O que hoje em dia é uma coisa difícil, ter um bom desempenho, entregar uma obra no prazo, vamos dizer, no orçamento. Iam ser feitas 2 unidades exatamente iguais, né? Poxa, para mim, que sou engenheiro de engenharia, era a melhor coisa do mundo, contratar um clone com a empresa que fez o próprio original, na verdade. Então, para mim, eu estou falando assim, claramente, eu me empenhei para dar o contrato para eles, porque eu achava que era melhor para a companhia, porque era a empresa mais qualificada e não faltava obra, né? Quer dizer, vamos dizer, então pego ele, boto numa obra totalmente diferente, boto um diferente numa obra que ele tem total domínio, na verdade, que já ganhou por licitação, não fazia sentido. Então, eu me empenhei sim em dar o contrato para eles, mas não por motivo de propina. Certo.